E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que você está assistindo o vídeo? Não sei, mas o importante é que você está assistindo. A gente hoje vai continuar com a Lei de Diretrizes e Bases. Eu sou o professor Carlinhos e as nossas aulas são de conhecimentos pedagógicos. Então não se perde não, tá bom? A gente já conversou sobre boa parte da lei. E a gente vai estar finalizando hoje, a gente vai estar comentando de algumas mais modalidades que a gente tem de ensino e vamos complementar com os demais assuntos que a nossa Lei de Diretrizes e Bases traz. Tá bom? No nosso último vídeo, você viu a gente conversando sobre a educação de jovens e adultos. A gente conversou que é aquela ofertada para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, quer seja para o ensino fundamental, quer seja para o ensino médio. A gente colocou as disposições, né? Para acessar a educação de jovens e adultos no ensino fundamental, o jovem tem que ter pelo menos 15 anos. E para acessar no ensino médio, né? O correspondente ao ensino médio, tem que ter pelo menos 18 anos. É isso que caracteriza estar fora da faixa etária que era aquela determinada para aquele grupo de pessoas. Então, a gente segue hoje conversando um pouco sobre a educação profissional e a educação tecnológica, tá bom? Então, dá uma olhada aí no nosso material. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades. Então, gente, essa educação profissional e tecnológica é considerada uma modalidade de ensino. Nós já havíamos conversado há alguns vídeos atrás sobre os níveis e sobre as etapas. A gente agora entra e continua a falar das modalidades. Já falamos da EJA, já falamos da educação de nível médio, né, profissional de nível médio. Agora a gente entra na educação profissional e tecnológica. E quais são os cursos que são abrangidos por essa educação profissional e tecnológica? Os cursos são, gente, os cursos de qualificação inicial e continuada, os cursos de educação técnica de nível médio, aquela outra modalidade que a gente viu, entra aqui dentro, e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então, gente, aqui a caracterização é qualquer formação ou qualificação para o mercado de trabalho. Ai, Carlinhos, sua letra tá tão bonita. Hoje eu tô caprichando, tá vendo? Você gostou? Dá pra entender? Não é todo dia que eu capricho não, mas hoje acho que tá legal, né? Dá pra você ver. Então essa formação e qualificação para o mercado de trabalho é essa a ideia da educação profissional e tecnológica, tá bom? Os cursos da educação profissional e tecnológica de graduação e pós-graduação, todos serão organizados pela União, gente. Lembra que a gente conversou lá no comecinho, falando das atribuições da União? É a atribuição da União. E quem faz? Através do seu órgão. Que órgão? O Conselho Nacional de Educação. É ele que vai fazer as normativas relacionadas à educação dentro da graduação e da pós-graduação. Toda educação profissional deve ser integrada, articulada com o ensino regular, por diferentes estratégias. Então hoje a gente já tem EJA articulada à educação profissional, a gente já tem ensino médio articulado à educação profissional. Para quê, Carlos? Para conseguirmos ter mais pessoas formadas para o mercado, para o mundo do trabalho. Tá bom? As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionados à capacidade de matrícula e aproveitamento necessários ao nível de escolaridade. Geralmente são regidos por editais próprios. E como isso, Carlinhos? Um curso, gente, básico, olha para mim. Um curso básico de operação de computadores pode ser aberto numa escola de profissionalização? Pode. Ele não necessariamente será de formação e de qualificação profissional. Ele pode ser de formação para a pessoa e para a comunidade, é aberto por edital próprio e a escola que está ofertando é que vai dizer quais são os critérios, quais são os requisitos necessários para aquele curso. Tá bom? Aqui no DF, onde a gente grava as nossas aulas do Grão Online, você vai ter algumas escolas profissionais que têm essa característica, né? A gente tem a Escola Técnica de Brasília, o Centro de Educação Profissional. Então, essas escolas, elas são regidas por editais próprios e fazem essa abertura à comunidade. Ora, podem ser integrados ao ensino médio ou à EJA, como a gente tem o caso do Centro de Ensino Médio Integrado, que fica no Gama, e tem ainda uma escola em Planaltina que faz a articulação entre EJA e Educação Profissional. Então, a Lei de Diretrizes e Bases tem o embasamento necessário para que a gente consiga articular outras etapas ou modalidades junto com a educação profissional. Tá bom? Então, voltamos lá. A gente agora, fala de uma das modalidades que mais cai em prova, a educação especial. Quase toda prova para professor cobra educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Como assim, professor Carlinhos?
Isso mesmo, gente. Educação inclusiva é igual educação especial? Sim ou não? Isso mesmo, gente. Eles não são iguais. Mas a perspectiva é a seguinte, que os alunos atendidos pela educação especial, eles sejam todos incluídos, mas não só eles. Então a inclusão é algo mais amplo do que a educação especial. Mas para as provas, existe a ideia de educação especial muito ligada à educação inclusiva. Então é isso que eu quero que você leve para a prova, tá bom? Esse artigo, gente, 58, vocês precisam decorar. Porque é o que, Carlinhos? É o conceito. Aqui a gente está falando do conceito. Do conceito da educação especial. E qual é o conceito da educação especial? Ela é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, e a gente vai colocar aí, ó, um grifo, preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. Senhores, cuidado. E por que cuidado, Carlinhos? Porque esse texto aqui, ó, esse texto é novo. Texto alterado. E texto alterado quando, Carlinhos? Em 2013. Mas tem muitos examinadores que ainda têm cobrado o texto antigo. Por isso, o cuidado necessário. Aqui, gente, era escrito assim, ó, para educandos com necessidades educacionais especiais. Esse termo não se encontra mais dentro da LDB. O termo que a gente tem agora, então, é deficiência, transtorno global do desenvolvimento, nosso aluno TGD, o altas habilidades ou superdotados. Esse é o conceito da educação especial. E aí, gente, eu quero que você fique bem atento. Olha para mim. A educação especial ofertada, ela deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. Lembrando, é uma modalidade. Então eu vou acrescentar um pouquinho ao conceito para a sua prova, tá bom? Mas na LDB o conceito é meio simplório, a gente vai acrescentar um pouco. A educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, que deve ser ofertada preferencialmente nas escolas regulares para os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. E eu diria ainda que atua de forma complementar ou suplementar a formação desses indivíduos. Esse é o conceito mais amplo que você vai ter de educação especial. A lei trouxe parte disso. As outras ideias que a gente tem, elas são dissolvidas pelos incisos e parágrafos que a gente vai ter aqui dentro deste capítulo da educação especial, tá bom? A gente está tratando do artigo de número 58. Para você não se perder, dá uma olhada aí. Vamos voltar. A educação especial exige que exista o atendimento especializado na escola regular. Esse atendimento, gente, atende pela sigla AEE. É o atendimento educacional especializado. Ele é dever do Estado. É dever do Estado. E, de acordo com os mais atuais julgados, a gente tem o seguinte. A família tem um aluno acamado e é acompanhado por alguém da área médica, né? Um enfermeiro, fica 24 horas com ele. Esse aluno pode ir à escola e esse enfermeiro pago pela família pode acompanhar? Certo ou errado? Errado. A ideia dos julgados que a gente tem mais novos, né? A STJ tem um julgado com relação a isso. Ele disse o seguinte, que é dever do Estado. Então o Estado banca enfermeiro se precisar, professor, paga o que for preciso. Essa é a ordem. Carlinhos, mas existem profissionais suficientes? Não, é claro que não, né, gente? Mas a legislação diz que é dever do Estado. Então o Estado deve bancar, tá bom? Então, esse atendimento educacional especializado é dever. Dever de quem? Do Estado. Está descrito lá no artigo 4º, como a gente já estudou. Devem ter condições específicas que podem impossibilitar a sua inclusão. Essas condições específicas que podem impossibilitar a sua inclusão, elas devem ser vencidas, são as barreiras. E quando não são vencidas, aí o aluno estará dentro de um limbo, né? É o limbo da exceção. E aí ele pode estar incluído em classes especiais,
classes especiais ou ainda em escolas especiais. Tá bom? Mas isso aqui é a exceção. Tá bom? Isso é exceção. Vamos em frente, meus amigos. É um dever do Estado e é um dever constitucional a educação em especial e a sua oferta, e ela se inicia aos 0 anos e ela se inicia, o texto da LDB diz assim, se inicia na educação infantil, no 0 até 6 anos. Carlinhos, isso está errado. Está errado mesmo, gente. O texto da LDB trouxe a escrita errada. Por quê? Com a nova correção que a gente tem, a educação infantil só vai de 0 até 5. Mas você vai estar atento. Se tratar da educação especial, disser que o texto da LDB diz que é de 0 a 6 anos, quando estiver falando de educação especial, esse texto ainda está assim. Deve ser corrigido em breve, tá, gente? É um erro material, mas a gente precisa estar atento. Se a prova trouxer dentro de si o corpo da lei, então você vai ver que quando ele estiver tratando da educação especial, ele vai falar que se inicia aos 0 anos e vai até o fim da educação infantil, que é aos 6 anos. Então aqui é um erro, mas está dentro da LDB? Está dentro da LDB. Cuidado, tá bom? Cuidado. Vamos em frente aí, ó. O aluno com necessidades especiais, olha o termo, eu usei o termo errado, hein, gente? O termo correto é o aluno com deficiências, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotado. Carlinhos, mas esse termo deixou de ser usado? Não existe mais? Não, gente, o termo existe, necessidades especiais. Só que na lei, o termo que está é esse, tá bom? Fiquem atentos aí. O que a gente tem que fazer por ele? Ele deve ter currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. São as chamadas adaptações que a escola deve fazer para atender os nossos alunos. Existe a terminalidade específica ou ainda a aceleração de estudos. O que é essa terminalidade específica? Quando a gente tem o nosso aluno que não consegue progredir mais no ensino fundamental, a ele pode ser dado a conclusão do ensino fundamental a fim de que ele consiga progredir nos estudos, acessar o ensino médio, educação profissional, a fim de se formar para a vida, tá bom? Então a terminalidade específica aqui trata da formação dentro do ensino fundamental. E a aceleração de estudos é aquele suplemento para aquele aluno que está para além dos currículos escolares. Quem são esses alunos? Os alunos altas habilidades e os alunos superdotados. Esses podem ter uma aceleração de estudos, tá bom? Professores com especialização ou capacitados. O que é isso, Carlinhos? Para atender no atendimento educacional especializado, o professor tem que ser um especialista. E para atender na sala regular, o professor deve ser capacitado. Olha para mim. O professor capacitado é aquele que tem formação inicial. Eu, quando fiz a minha graduação, espera-se que eu tenha acesso à educação especial, disciplinas dentro do meu curso que me favoreçam o trabalho com esses alunos especiais. Então, eu sou um professor capacitado. E Carlinhos, para trabalhar lá na sala de recursos multifuncional, para dar o atendimento educacional especializado a esse aluno, aí você tem que ser um especialista. E esse especialista tem que ter feito uma especialização no nível pós-graduação, professor Carlinhos? Não. Tem que ser um curso próprio daquele atendimento. Existem cursos do tipo Libras. Libras é um curso de especialização do tipo pós-graduação? Nem sempre, pode não ser. Se a pessoa tem esse curso, é uma professora especializada para o atendimento educacional especializado? Sim, ela pode dar esse curso. Ah, Carlinhos, eu estou fazendo um curso de Braille e de linguagem matemática unificada. Posso fazer o atendimento educacional especializado? Pode, é um curso específico para esse público, tá bom? Então, fiquem atentos aí, não precisam necessariamente essa especialização estar tratando de um curso de pós-graduação. Se esteja muito essa pergunta em sala, você não vai errar por isso, tá bom?
Tem ainda a educação especial para o trabalho. Então, é a inserção destes alunos nos programas que estão ligados à formação para o mundo do trabalho, quando houver a capacidade de competitividade no mercado de trabalho, ou ainda a inserção quando existe a área artística, né, de artesanato, formação para essas áreas. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular em que aquele aluno estiver inserido. Então, ele também tem acesso aos programas sociais se estiver lá dentro daqueles níveis, ou educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio, onde ele estiver inserido, tá bom? Existem instituições privadas que podem receber dinheiro público, olha aí, podem receber verbas públicas, mas o Estado também deve criar espaço para atender esses alunos nas escolas regulares. Então, a gente pode fazer isso por cooperação com as instituições privadas, ou pode fazer por convênios, né? Quando faz por cooperação, a gente tem servidores da secretaria, da rede pública de ensino atuando. Quando faz por convênio, paga-se para a instituição privada fazer o atendimento a esses alunos. Não é comum em muitos estados essa cooperação ou convênio. Aqui no Distrito Federal a gente tem alguns convênios e algumas cooperações técnicas para que haja esse atendimento ao aluno da educação especial. Mas o ideal é que os espaços sejam criados dentro das escolas públicas regulares. Ainda não se consegue atender a todos esses alunos nas escolas públicas regulares. Por isso se fazem convênios e se fazem cooperações. Tá bom? Essa é a ideia, senhores. Vamos em frente. Olha para mim. A gente continua o nosso trabalho das modalidades de ensino e a gente vai começar a tratar, senhores, agora da educação superior, também descrita na LDB. Deixa eu te falar uma coisa. As modalidades de ensino, elas não foram todas descritas dentro da LDB. Quando a gente começou a conversar sobre a LDB, lá no começo dos vídeos, no nosso primeiro vídeo, a gente falou que ela foi, após a sua entrada no meio jurídico, ela começou a ser regulamentada por resoluções do Conselho Nacional de Educação. E aí a resolução número 4 trata da educação básica. Essa resolução trouxe todas as modalidades descritas. Então a gente tem lá a educação do campo, a educação quilombola, a educação à distância, todas descritas dentro dessa resolução de número 4 do Conselho Nacional de Educação. A LDB não trouxe todas descritas. Algumas ela tratou de forma superficial, algumas ela descreveu. Lembrando, quais foram as que a gente descreveu? A gente falou aqui da educação de jovens e adultos, a gente falou da educação profissional, a gente falou da educação profissional em nível médio e falamos da educação especial. Faltaram algumas. Quais, Carlinhos? Faltou a educação do campo, faltou a educação indígena, educação quilombola, educação à distância. Essas foram as que faltaram, tá bom? Então, assim, fiquem atentos. Essas outras não estão dentro da LDB, estão dentro da resolução de número 4, que é do Conselho Nacional de Educação. A última prova para professor aqui do DF cobrou essa resolução. E aí as pessoas tiveram que estudar esse documento. Não é um documento difícil, é um documento tranquilo, que eu sugiro a sua leitura antes da prova. Você está aí fazendo a sua preparação para a prova, faz a leitura da resolução de número 4, ela não é um documento grande, mas ela vai abrir os seus horizontes para entender a Lei de Diretrizes e Bases. Então, quais são os materiais imprescindíveis pós-aula, pós-vídeo dessas aulas de LDB que a gente está gravando e que você está fazendo? Leia a própria lei, a Lei 9394/96, onde você vai encontrar no site do Planalto. Você vai digitar lá no seu pesquisador, na sua internet. Lei 9394/96 mais Planalto. Primeiro resultado da pesquisa você vai clicar. É a lei atualizada. Nós não tivemos atualização ainda em 2015. A gente tem atualizações em 2014, que foram duas. A gente já conversou aqui no meio dos nossos vídeos. E aí eu peço que você pegue sempre atualizada, porque existem muitos sites que ela está desatualizada. Inclusive no site do MEC. Olha só que engraçado, a gente vai acessa o site do MEC e lá está desatualizado. Então não vacila, pega no site do Planalto. Faz a leitura da lei e ainda vai fazer a leitura também da resolução de número 04 do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação. É a resolução que trata da educação básica. Essa resolução não teve alterações, tem alguns questionamentos,
mas ela não teve alterações. Então fique atento e você precisa estudar esses 2 documentos para ter a certeza de que vai acertar na prova. Posso contar uma coisa para vocês? O aluno da videoaula é aquele que acerta as questões, porque ele está se preparando no seu tempo e ele costuma estudar tudo que precisa. Então todas as dicas estão dadas aí. Pegue-as e transforme em conhecimento. Eu sei que você é capaz de transformar a informação em conhecimento que eu estou te pedindo. E aí, faça depois as questões que vão estar disponibilizadas lá também no curso. A gente tem um grupo de questões, eu tentei separar as questões mais atuais de 2013, 14 e 15. Então, pega essas questões e as resolvam. Existe o fórum de dúvidas. Alguns alunos já postaram algumas dúvidas lá. E aí eu tenho respondido. Eu entro lá no fórum e as respondo. Então, não vacila, tá bom? Vai lá, acessa, tem dúvida, pergunta. Estou aqui para te responder. Fica, então, um grande abraço e um beijo. Daqui a pouco a gente volta com o ensino superior.